Com um assunto hoje para lá de interessante, que atormenta muita gente, é calvície, que não atormenta só homens, atormenta também mulheres, jovens. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o Dr. Mauro Speranzini, ele que é eleito novo presidente da Associação Brasileira da Cirurgia e de Restauração Capilar. Dr. Mauro, prazer em tê-lo aqui com a gente hoje. Boa tarde. Petra, boa tarde a você e aos ouvintes da CBN. Primeiro, para a gente começar falando aqui com os nossos ouvintes, uma conversa que a gente teve até aqui nos bastidores sobre a importância do cabelo, né, doutor? Tanto a importância cultural, principalmente a importância cultural que o cabelo traz. Sim, Petra, o cabelo ele é importante em todas as culturas, em todos os momentos da nossa história, tanto para homens quanto para as mulheres. O cabelo é a moldura do rosto. O cabelo é um símbolo da juventude. As pessoas normalmente não têm calvície quando são crianças ou adolescentes, e a calvície vai surgindo a partir dos anos em função de diversas causas. E o senhor tem uma história até muito interessante, como culturalmente isso é importante, remonta até histórias bíblicas, né? Sim, se você for ler a Bíblia, você vai ver a história de Sansão. Sansão era um hebreu que, quando nasceu, seus pais fizeram votos de que ele tivesse uma força descomunal enquanto ele mantivesse os seus cabelos sem cortar. Quando adulto, Sansão casou-se com Dalila, e Dalila, para quem foi feita uma oferta de joias, de fortuna, caso ela revelasse o segredo de Sansão, ela descobriu que a sua força vinha do cabelo. Então ela corta o cabelo de Sansão, Sansão com isto perde a sua força, ele é capturado. E Sansão tem os seus olhos furados, ele fica cego, ele é amarrado às pilastras de um templo, e num último esforço Sansão pede a Deus que devolva a sua força para que ele derrubasse o templo e matasse os filisteus que o capturaram. Isso mostra toda a importância que o cabelo tem, né, em toda a história da humanidade. E aí, o que é a calvície? Existem vários tipos de calvície, o que acontece com homens é diferente do que acontece com as mulheres? A calvície que a maioria das pessoas conhece se chama calvície androgenética, que é uma calvície de origem genética. Ela se manifesta em alguns homens e mulheres, sempre na fase adulta. A criança não desenvolve calvície por quê? Porque além de você ter a genética para desenvolver a calvície, você tem que ter os hormônios normais, que são baixos na infância, e quando a pessoa atinge a adolescência ou a fase adulta, esses hormônios vão atacar o cabelo. Quanto mais precoce for a queda de cabelo, maior vai ser a calvície. Quem começa a perder cabelo com 17 anos vai ficar, aos 30 anos está calvo. Já as pessoas que vão perder cabelo com 50, 60 anos vão ficar calvo somente no fim da sua vida. E até a pergunta aqui do Altemar Tavares, ele é de Pernambuco, ele pergunta se essa calvície causada por fatores genéticos, ela tem cura, se é possível a cura. A calvície androgenética, como outras doenças crônicas, ela tem tratamento, não tem cura. Eu costumo dar o exemplo da hipertensão arterial. Se você tem hipertensão arterial, você não vai curar o problema, você vai tratá-lo. Com medicamentos, a sua pressão vai normalizar. No caso da calvície androgenética, é a mesma coisa. Se você fizer um tratamento clínico, você tem chances de controlar a queda e, em muitos casos, até de melhorar a qualidade do seu cabelo. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Agora, e em relação às mulheres? Porque se a gente fala dos homens, e isso já atormenta tantos homens, eu acho que com relação às mulheres, que tem ainda a questão da vaidade maior, não sei se eu estou certa, mas eu acredito que sim, que seja assim, o que fazer no caso da calvície feminina? Também é uma questão hormonal? Realmente, para as mulheres, o problema é mais significativo pela importância que o cabelo tem para as mulheres. A calvície, ela é associada ao sexo masculino e exatamente, nenhuma mulher vai querer ter um problema relacionado a uma doença do homem. Na mulher, além da questão genética, como a calvície androgenética, existem alterações hormonais que podem levar à queda de cabelo. Então, uma mulher que vem apresentar queda de cabelo, ela deve procurar um médico especialista para fazer o diagnóstico, seja ele um endocrinologista ou um dermatologista, para com isso entender, fazer o tratamento correto. E quais são os tratamentos, doutor Mauro? E quando é que a cirurgia é a opção que deve ser escolhida, né? O tratamento clínico é feito com o uso de medicamentos e com o uso de alguns equipamentos que vão estimular o crescimento do cabelo.
Então, como eu disse anteriormente, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico. Se for uma alteração hormonal, corrigir esta alteração e o problema da calvície será corrigido. Quando é um problema genético, você pode lançar mão de alguns medicamentos que são diferentes dos medicamentos do homem e da mulher. No homem, com frequência, os medicamentos mais utilizados são a finasterida por via oral e o minoxidil tópico, que é um medicamento que você passa no couro cabeludo. Para a mulher, há uma série de outros medicamentos com eficácia que será diretamente proporcional ao momento em que ela iniciar o seu tratamento. Muitas vezes as pessoas procuram o médico quando já perderam tanto cabelo e não é possível mais retroceder, ou se retrocede muito pouco, mas se for favorável, controla-se a queda daí para frente. E qual é o momento que eu devo procurar o médico? Eu vou te dar até um exemplo. Eu, quando tinha muito cabelo quando criança, e quando entrei na puberdade, perdi muito cabelo. Isso já é um sinal, por exemplo, mas depois ficou tudo normal. Agora, quando é que a gente tem aí o alerta, e isso já ouvi outras mães falando também de crianças e adolescentes que passam por isso. O que é normal e qual é o momento em que a gente deve procurar o especialista? Pétrea, o cabelo de todos os mamíferos e do ser humano, inclusive, ele passa por ciclos. Normalmente no homem, o cabelo cresce durante 4 anos. Depois de 4 anos, se você passar a mão no seu cabelo, você verá que tem vários cabelos soltos. Isso não é calvície. Por quê? Porque em média caem 100 fios de cabelo por dia. E por dia nascem 100 fios de cabelo. Então você tem um equilíbrio e o seu número de fios de cabelo não muda. Quando você ultrapassa o número de fios que caem e o número de fios que nascem, você passa a ter um déficit negativo diário, e isso, com o correr dos meses e anos, você vai ficando visivelmente calvo. Então, a pessoa deve prestar atenção se a quantidade de cabelo que está caindo aumentou significativamente, pode ser um sinal de alerta. Mas, como você citou agora há pouco, existem algumas situações em que existe uma queda de cabelo acentuada, que é uma queda de cabelo reversível. É um eflúvio telógeno, nome complexo, né? É uma queda de cabelo relacionada a momentos de estresse. Então, quando a mulher dá à luz, após algumas semanas, o seu cabelo cai. Quando uma pessoa recebe uma notícia... Mas tem a ver com... Só uma coisa, da amamentação tem a ver? Porque a gente ouve muito, a gente fala, amamentei e caiu o cabelo. Não, na verdade, coincide que a amamentação é depois do nascimento, mas não tem relação com a amamentação. Vai ao longo do período. Sim, e tal. Mesmo que ela não amamente, é comum que a grávida tenha muito cabelo durante a gestação e após a criança nascer, ela tenha uma queda de cabelo. Tá. Então, tanto na gestação como após o recebimento de uma notícia ruim, morreu o seu cachorrinho, você está estressado no trabalho, pode cair muito cabelo. Esse cabelo costuma voltar a crescer. E tem alguma coisa para fazer nesses casos, ou é deixar a natureza agir e repor esse cabelo? O ideal é procurar um especialista, porque o especialista fará um diagnóstico se é realmente relacionado ao estresse, porque estresse todo mundo tem. Então, se todo mundo que tiver estresse não for se preocupar com a queda de cabelo, muitas pessoas vão estar cometendo o erro de não fazer o diagnóstico precoce. Então, na dúvida, melhor procurar um médico especializado em tratamento clínico. Bom, e tirando esses casos, o senhor estava falando então da gravidez e de casos de notícias, esses fatores de estresse, né? Então, isso eu posso procurar. Agora, tem outros casos em que eu também deva procurar, e aí são casos mais graves, até que se necessite até de uma cirurgia? Sim, veja, a calvície androgenética não é uma condição grave, é uma característica da raça humana, que é perder cabelo numa grande porcentagem das pessoas. Mais de 50% dos homens acabam desenvolvendo a calvície androgenética. Agora, existem doenças do couro cabeludo que causam uma queda permanente. São alopécias chamadas cicatriciais, ela deixa uma cicatriz e nunca mais vai nascer o cabelo. São doenças autoimunes, como o lúpus, doenças como a fibrose frontal fibrosante. Então, essas doenças costumam provocar coceira no couro cabeludo, descamação, vermelhidão. Nesses sinais, é obrigatório que se procure um médico especialista para cessar o problema e evitar as suas desagradáveis consequências. Você sabe que tem ouvinte aqui perguntando, doutor Mauro, eu estou conversando aqui com o doutor Mauro
Speranzini. Difícil esse nome, doutor Mauro. Só não é mais difícil que o meu. E que é novo presidente da Associação Brasileira da Cirurgia de Restauração Capilar. E tem ouvintes aqui que perguntam por que às vezes acontece de cair o cabelo da cabeça, mas não caem os pelos do corpo. Tem diferença de cabelo para os pelos do corpo? Sim. Os pelos e os fios de cabelo têm características diferentes no corpo todo. Veja como a sobrancelha, os fios são curtos. Os cílios são fios curvos. Os fios da região pubiana são crespos. A barba tem uma cor, o cabelo tem outra. E no próprio couro cabeludo os fios são diferentes. Por quê? Porque esses fios das regiões laterais e posterior ficam brancos mais rápido do que estão, por exemplo, no alto da cabeça, dependendo da pessoa. E os fios do alto da cabeça acabam sofrendo com o problema de queda e os fios da região lateral e posterior não. Porque tudo isso, genética, foi assim que a natureza nos fez. E aqui o nosso ouvinte, o Ivan, ele pergunta se tratamento a laser funciona. Funciona, Petra. Veja, existem uns produtos de laser de baixa voltagem na forma de bonés, na forma de escovas, que são utilizados no tratamento da calvície progressiva. Normalmente se faz o uso 3-4 vezes por semana, 15 minutos. Isso ajuda, isso não resolve isoladamente o problema, mas é um produto que ajuda a diminuir a queda e a retardar a evolução da calvície. Agora, em relação também aos jovens e também as pessoas que saibam que já tem aí um componente genético na família e tudo mais, existe o que eu possa fazer para evitar a calvície? Eu já ouvi até cabeleireiros falando da maneira de lavar, até para estimular o fio e tudo mais. Isso existe ou é mito, doutor Mauro? Petra, essa coisa do cabelo, você tem muitos mitos. Se você for ver, o papiro de Ebers, 2000 anos antes de Cristo, já falava em poções para curar a queda de cabelo. Quer dizer, isso existe há milênios. E todo dia surgem fórmulas milagrosas e fala-se muitas coisas em relação à queda de cabelo que não são verdade. Não há problema em usar boné, usar capacete, lavar o cabelo várias vezes ou não lavar. Nada disso vai provocar a queda de cabelo ou cessar a sua queda de cabelo. Isso, por exemplo, é uma dúvida grande, porque eu lavo a cabeça todo dia e todos os cabeleireiros brigam comigo por isso. Olha, por higiene você deve fazer isso mesmo, mas isso não vai causar queda e nem fortalecer o seu cabelo. E o que mais que eu preciso fazer para manter boa saúde do cabelo? Existe alguma necessidade eu que já sei que tenho aí uma predisposição, tenho que visitar cedo o médico? Quais as medidas que eu posso fazer na minha casa, inclusive, para evitar? Isso existe? Sim, veja, se você tem uma história familiar forte, se a sua mãe, por exemplo, tem queda de cabelo, se o seu pai tem, se vários membros da sua família têm queda de cabelo, e se você está percebendo que você está tendo um afinamento ou mesmo queda de cabelo, vale a pena você procurar o especialista. Agora, uma coisa interessante que o senhor me comentou é que não existe só transplante de cabelo, né? Inclusive, falando dos pelos, a gente pode fazer transplantes de outros lugares que a gente tem algum tipo de falha. O mais comum realmente é o transplante de cabelo, em que você tira fios do próprio couro cabeludo para a região calva. Mas você também tem transplante para sobrancelhas, transplante para falhas de barba, transplantes até mesmo para a região pubiana. Eu vou até contar aqui uma história para você curiosa, que o transplante de cabelo começou no Japão na década de 30. Essa é uma história muito curiosa, porque naquela época havia socialmente o hábito das pessoas frequentarem os banhos públicos e uma mulher se sentia constrangida porque ela não tinha pelos pubianos. E na cultura japonesa da época, a ausência de pelos pubianos era associada à prostituição. Então ela procurou um médico: olha, doutor, eu não posso frequentar os banhos, existe alguma solução? E ele teve a ideia de fazer o transplante. Então ele retirou fios do couro cabeludo, transplantou para a região pubiana e com isso surgiu o transplante capilar. Uau, essa história é muito interessante. E uma última pergunta, doutor, muitas mulheres até fazem tratamentos estéticos que acabam
que acabam literalmente com o cabelo, né? Esses tratamentos, algum deles a gente tem que evitar. Até aqui eu tenho a Miriam, ela falou que ela tem, o cabelo dela é afro, ela já fez relaxamento no cabelo, inclusive ela usa um mega hair porque tem essa questão estética também que é importante. E ele fala assim, eu queria que o doutor falasse, e a gente vai fazer aqui como última pergunta, esse assunto que é importante para as mulheres. Esses produtos, relaxamentos, mega hair, isso prejudica, ou o que a mulher e os homens também, no sentido estético, devem evitar? Existem tanto produtos que atacam o cabelo, mas não a sua raiz, quer dizer, você destrói o cabelo, mas o cabelo vai nascer fortalecido, quanto há outros produtos que podem sim afetar o desenvolvimento do cabelo. Além dos produtos em si, você tem uma coisa que se chama alopecia de tração. Qualquer procedimento que puxe o cabelo pode levar a uma queda permanente. Então, esses penteados, muito frequentemente penteados afros, eles fazem uma tração do cabelo e com o passar dos anos a pessoa perde o cabelo de forma definitiva pela tração do cabelo. Isso se chama alopecia de tração. Esse é o Dr. Mauro Spezzani, e isso tem que também se evitar, né? Então, é bom que se evite. Sim, qualquer procedimento que puxe o cabelo vai levar à morte dos fios. Então, atenção, porque ainda se a pessoa tem alguma propensão, evite. Sim. Esse é o Dr. Mauro Speranzini, é o presidente eleito da Associação Brasileira da Cirurgia de Restauração Capilar, trazendo pra gente aqui curiosidades e também muita informação para você a respeito desse assunto, tanto para homens, mulheres e jovens. Dr. Mauro, muito obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente hoje, respondendo as perguntas dos ouvintes e explicando pra gente a respeito desse assunto que assola tanta gente. Uma ótima tarde para o senhor. Petra, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Até uma próxima.